Olá, sejam bem-vindos ao Direito em Tópicos, o canal de aulas de direito grátis, onde você tem a oportunidade de saber como aprender direito e entender mais sobre os assuntos apresentados em outros ramos do direito. Estamos de volta, gente, com mais uma aula de lei de introdução, onde estudaremos nessa aula as classificações da lei. Mas antes de começar, se inscreva no canal, gente, para ajudar aqui a alavancar nosso canal, para poder publicar mais, divulgar mais o nosso trabalho, beleza? E também dá uma conferida nos nossos livros de introdução ao estudo do direito, que tem baseado nas aulas aqui de introdução ao direito do nosso canal, e de controle de constitucionalidade, que vai ficar no link da descrição, beleza? E dá uma conferida também em todos os nossos projetos lá no nosso site, gente, www.direitoemtópicos.com. Vamos começar a ler. Classificações da lei. Bem, nessa aula a gente vai analisar as principais classificações da lei conforme a doutrina consolidada do direito privado, beleza? Então, quanto à imperatividade, vamos começar então com essa classificação. Quanto à imperatividade, temos normas cogentes ou de ordem pública, que são o quê? São aquelas normas dotadas de imperatividade absoluta, gente. Ou seja, essas normas elas não podem ser afastadas pela autonomia privada, porque elas possuem uma aplicação obrigatória em razão do interesse público. A outra classificação é normas dispositivas ou de ordem privada. Já essas normas aqui, gente, são aquelas em que os particulares eles podem afastá-las por vontade própria, conforme consignado em contrato, pacto antinupcial ou qualquer outro negócio jurídico, beleza? Quanto à natureza, como é que podem ser classificadas? Podem ser normas substantivas ou materiais, que são aquelas que têm relação direta com o direito material, ou seja, elas possuem efetiva aplicação no direito ao caso concreto. E normas formais ou processuais, que são as normas que se relacionam com o processo, ou seja, elas regulam o direito material no sentido de garantir, gente, um procedimento justo para a solução do conflito. Quanto ao conteúdo de autorizamento, as normas podem ser mais que perfeitas, que são aquelas passíveis de nulidade ou anulabilidade do ato ou negócio jurídico decorrente de uma violação do seu conteúdo, trazendo aqui, gente, uma situação do fato anterior, né, o status quo ante. Normas perfeitas são aquelas cujo conteúdo possui apenas como previsão a nulidade e anulabilidade do ato do negócio jurídico. As normas menos que perfeitas são aquelas que contêm previsão de sanção ao violador, mas não possuem declaração de nulidade ou anulabilidade do ato ou negócio jurídico. Já as normas imperfeitas são aquelas cuja violação, gente, não acarretam sanção ou consequência jurídica. Quanto à hierarquia, as normas podem ser constitucionais, que são as normas constantes da nossa Constituição Federal. Podem ser normas complementares, que são as normas que regulam matérias específicas lá na Constituição Federal. Quando tiver que fazer uma norma complementar à Constituição, vai ser dito na nossa Constituição. Normas ordinárias são as normas também chamadas de leis comuns, né? Elas tratam de maneira geral do direito. Quando a Constituição não falar que é para ser tratada por norma complementar, então qualquer lei que for tratada lá vai ser a norma ordinária. Normas delegadas são as normas da mesma linha hierárquica das normas ordinárias, que possuem delegação de competência ao Presidente da República para a elaboração de normas específicas, gente. Tudo isso autorizado pelo Congresso Nacional. As medidas provisórias, que também têm a mesma hierarquia legislativa que as normas ordinárias, mas que elas são editadas pelo Presidente da República em caso de relevância e urgência e submetidas ao Congresso Nacional para aprovação ou rejeição, dentro daqueles limites legais previstos na Constituição Federal. Os decretos legislativos são normas inferiores às normas originárias, claro, né, que servem para tratar de assuntos de competência executiva promulgadas pelo Poder Legislativo. As resoluções são normas também editadas pelo Poder Legislativo, mas que tratam de matéria administrativa e política daquele poder. As normas internas são as normas aplicáveis ao âmbito interno de cada área de competência, né, para editá-la, como no caso de regimentos e estatutos. Quanto à especialidade, quanto à especialidade, as normas podem ser gerais, que são aquelas que regulam de forma genérica certos assuntos, não tem necessidade de tratamento específico da matéria. É como no caso dos códigos, um exemplo aqui, o nosso Código Civil. E as normas especiais, gente, que ao contrário das gerais, elas já tratam de matérias específicas. A gente tem um exemplo, a Lei do Inquilinato, que é uma lei especial em relação ao Código Civil, que trata em alguma das suas matérias sobre o inquilinato, mas não de forma específica como a lei. Bem, as leis, gente, elas possuem outras classificações pela doutrina, mas a gente trouxe aqui as principais classificações para o estudo da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que era necessário para a gente poder
avançar na matéria, beleza? Então a gente chega ao final de mais uma aula sobre Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, onde estudamos as classificações da lei, e na próxima aula estudaremos a interpretação da lei, beleza? Então a gente fica por aqui e até a próxima aula.